pessoal, sou a professora Vivi Borges do Português na Lata e estamos juntos para mais um aprendizado. Você sabe o que são tipologias textuais? Cada tipo de texto tem uma estrutura, tem uma forma, com características e finalidades peculiares. Sabendo disso, conseguimos facilmente identificar a que tipologia pertence o texto que estamos lendo e ou, muitas vezes, produzindo. Existem vários tipos de texto. Selecionei os 4 que considero como sendo os principais. Texto do tipo narrativo, dissertativo, expositivo e, por último, mas não menos importante, o descritivo. Vale lembrar que um único texto pode ter mais de uma tipologia. No entanto, sempre uma será predominante. E hoje, juntos, falaremos sobre texto narrativo. Narrar, gente, é fantástico, porque narrar nada mais é que contar uma história. Uma história com uma sequência de acontecimentos que podem ser reais ou eles podem ser fictícios, inventados, que saíram da nossa imaginação. Esses acontecimentos envolvem personagens que estão num determinado lugar e que sempre são marcados por um tempo. Quando o fato ou os fatos ocorreram. O texto, para ser uma narrativa, precisa dos seguintes elementos ou características. Foco narrativo. A história pode ser contada, pode ser narrada em primeira pessoa do singular ou plural, eu ou nós, ou ela pode ser aí contada e narrada em terceira pessoa do singular ou plural, ela, ele, elas e eles. O foco narrativo definirá ou me auxiliará a definir o tipo de narrador que a nossa história ou que a minha história pode ter. Vejamos, se a minha história tiver o foco narrativo em primeira pessoa, eu e o nós, o narrador sempre será um narrador personagem. O que é o narrador personagem? O narrador personagem é aquele que conta e participa de toda a história. Ele é narrador, mas ele também é personagem ao mesmo tempo. Para exemplificar, usarei trechos da narrativa 100 Anos de Perdão, de Clarice Lispector. E deixo aqui também como dica, para que vocês possam degustar, aproveitar dessa narrativa fantástica. Quem nunca roubou, não vai me entender. E quem nunca roubou rosas, então, é que jamais poderá me entender. Eu tenho aqui 2 pronomes oblíquos em primeira pessoa que está nos indicando que o narrador está contando, mas ele também está participando da história. Logo, essa minha narrativa tem um narrador, personagem, porque ele conta e participa. Além dos pronomes, o que pode me auxiliar também a descobrir que tipo de narrador eu tenho na história, ou que eu vou usar na história, são os verbos. Eles são grandes auxiliadores. Mas, se a minha história tiver o foco narrativo em terceira pessoa do singular ou do plural, o meu narrador, então, poderá ser um narrador observador ou um narrador chamado de narrador onisciente. O que vem a ser o narrador observador? O narrador observador é aquele que conta a história como alguém que observa, que acompanha de longe, mas não participa de nada. Eu gosto de chamar esse
narrador, esse tipo de narrador fofoqueiro. Ele não estava lá, ele não participou de nada, mas ele sabe de muita coisa. Não sabe de tudo, mas ele sabe de muita coisa. Vejamos aqui nesse exemplo. A menina roubava muita coisa, inclusive rosas. Quem roubava? Quem é o narrador aqui? É um narrador em terceira pessoa, que está contando sobre a menina. Logo, esse narrador é um narrador observador. O que me ajuda a identificar isso? O pronome em terceira pessoa nos sinaliza que o narrador está apenas contando e que ele não participa dos fatos, que ele não participa da história. Mas, se o meu narrador estiver em terceira pessoa, também não participar dos fatos, da história, mas souber de tudo, quando eu digo tudo, é relacionado à personagem e também à história. Ele sabe dos pensamentos, ele sabe dos sentimentos mais íntimos das personagens e detalhes da trama. Eu vou chamar esse narrador, esse tipo de narrador onisciente. Ele não estava lá, mas ele sabe de tudo, inclusive sentimentos, emoções e detalhes de toda a história. Sempre que roubava rosas, o rosto da menina continuava calmo. Seus olhos brilhavam e seu amor transbordava. Quem que roubava rosas? De quem era esse rosto? Era da personagem que participava, que conta a história pra gente? Não. É da menina. Está na terceira pessoa do singular. Só que diferente do narrador observador, que também é na terceira pessoa, esse narrador, ele sabe dos sentimentos, das emoções, ele sabe de detalhes de toda a história. Personagem dentro da narrativa, do texto narrativo. Nós temos 3 tipos de personagens: personagem protagonista, antagonista, adjuvante, ou mais conhecido, coadjuvante. O que é o personagem protagonista? É o personagem principal, central de toda a história. E o personagem antagonista? É aquele que atua contra o personagem principal, o protagonista, impedindo ele de chegar com facilidade nos seus objetivos, de concluir suas ações. E o personagem adjuvante ou coadjuvante são aqueles personagens secundários, mas que também exercem papéis importantes e fundamentais dentro de toda a história. Se pensarmos numa narrativa em que temos o Batman como personagem protagonista, o Coringa seria o nosso personagem antagonista. E os demais personagens que aparecem, como a mãe, o pai, o prefeito da cidade, seriam chamados então de personagens coadjuvantes, ou seja, os personagens secundários, importantes também dentro de toda a história. Tempo dentro da narrativa. Nós temos 2 tipos de tempo dentro da narrativa. O primeiro podemos chamar de tempo cronológico. Como o próprio nome já diz, está ligados a datas, acontecimentos. Então, a dias, a meses, a anos. São sinalizados aí, então, dentro da história. Toda manhã, a menina saía feliz em busca da mais perfeita rosa. Quando? Qual era o tempo que essa menina saía? Toda manhã. Então, aqui eu tenho um tempo cronológico. O relógio me indica. No entanto,
existe dentro da narrativa outro tempo que é chamado de tempo psicológico, e ele está ligado às recordações, ele está ligado às lembranças da personagem. Usarei novamente para exemplificar um trecho da narrativa de Clarice Lispector. Eu, em pequena, roubava rosas. Quando que eu roubava rosas? Em pequena. Provavelmente hoje eu já seja uma adolescente, uma adulta, mas em pequena, onde que tá? Isso, na minha lembrança, na minha recordação. Isso é um exemplo clássico de um tempo psicológico. Eu não estou vivendo agora, eu já vivi. Se encontra na minha lembrança, na minha recordação. Tempo psicológico. Além do tempo, nós também temos dentro da narrativa o espaço. O espaço é o lugar onde a história acontece, onde os fatos se passam. O espaço, pessoal, ele pode ser um espaço interno, uma casa, um hospital, uma fazenda, quarto. Ele pode também ter um espaço externo, um parque, a praia. Tudo isso vai depender do que se pretende com a narrativa e da imaginação também, tá? Havia em Recife inúmeras ruas, as ruas dos ricos, ladeadas por palacetes. Onde que acontecia essa narrativa? Qual era o local? Em Recife. Nas ruas, nos palacetes. Todos esses itens nos indicam espaços dentro da narrativa. Além dos elementos que acabamos de ver, que são essas características importantes, foco narrativo, primeira ou terceira pessoa do singular e plural, personagens, tempo, espaço e tipo de narrador, precisamos nos atentar à estrutura da narrativa, ou seja, nós já vimos os elementos, as características. Agora, como que eu começo a escrever uma narrativa? Quais são as estruturas que eu preciso conhecer e colocar em prática? Gente, a estrutura da narrativa, ela se subdivide em 4 partes. A primeira, nós chamamos de apresentação. O autor do texto, ou seja, quem conta a história, vai mostrar os personagens, o espaço e o tempo. A segunda parte nós chamamos de desenvolvimento e há quem chama também de complicação. A história se desenrola com foco no que as personagens vão fazendo. A terceira parte nós chamamos de clímax. É o momento de emoção, de mais tensão da história. A gente não sabe o que é que vai acontecer. E por último, a quarta parte nós chamamos de desfecho, de final. É o desenrolar de toda a história. É a parte que a narrativa tem a sua conclusão, com ou sem aí o felizes para sempre. Eu escolhi um texto narrativo curto para exemplificar tudo que vimos até agora, tá? É uma releitura de William Benet da história Um Menino que Mentia. Intitulei então essa história de O Mentiroso. Frederico, o jovem pastor de ovelhas, certa manhã apanhou o seu rebanho e resolveu enganar os nobres vizinhos da pequena aldeia. 2 lobos, 2 lobos, 2 lobos, me ajudem! Eles pegarão todas as minhas ovelhinhas. Logo todos os vizinhos, muito simpáticos, saíram para ver o que é que estava acontecendo. E cadê
Não encontraram nenhum lobo sequer. Apenas o pastorzinho agora, morrendo de rir de todos. A mentira continuou outras vezes e sempre era a mesma coisa. Ele gritava. Os vizinhos corriam e ele gargalhava, gargalhava. Mas um dia os lobos apareceram de verdade e começaram a devorar todas as ovelhas do pastorzinho. Com medo, o menino gritou, 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 achando que era novamente uma brincadeira. Nenhum vizinho apareceu, nenhum vizinho saiu de sua casa para ajudar o menino. Socorro, 2 lobos, 2 lobos! O menino mentiroso perdeu todas as suas ovelhas e daquele dia em diante nunca mais mentiu. Pessoal, então essa foi uma explicação a respeito da tipologia textual, dos tipos de texto, com ênfase no texto narrativo. Espero que tenha ficado claro e a gente se vê no próximo Português na Lata. Tchau, tchau, bons estudos para vocês.